Bom dia, meu nome é Fabiano Roberto Mazzaruto Gonçalves, sou delegado regional aqui da Iguaxupé. A gente está apresentando essa coletiva de imprensa para apresentar para a população os resultados da Operação Tabuleiro. Ela foi desencadeada a partir de um crime de homicídio, que foi início das investigações na cidade de Bom Jesus da Penha, onde tem a delegacia de Nova Resende, presidida pelo Dr. Manuel. A equipe de Nova Resende teve a informação do corpo que foi achado e a partir daí iniciou as investigações. Tivemos o amparo da Delegacia Regional de Passos, que foi uma parte essencial para que conseguíssemos desvendar o crime, e o resultado dessa operação foram 5 prisões de autores de crimes de homicídio ligados a uma organização criminosa que efetuaram um suposto tribunal do crime, e mataram a vítima. Então a Polícia Civil, a partir do conhecimento desses fatos, fez uma investigação bastante aprofundada, cientificamente aplicada e resultou com essa prisão desses autores. No dia 27, nós encontramos um corpo num cafezal em Bom Jesus da Penha. Esse corpo não foi identificado. Então, com as características físicas desse cadáver, nós passamos a procurar o boletim de ocorrências de desaparecidos e nós não encontramos nenhum que batia com essa característica. Então, nós tínhamos somente um corpo, sem qualquer tipo de identificação, e a única coisa que era externa a esse corpo era a corda que amarrava esse corpo. As mãos e os pés estavam amarrados para trás, em claro sinal de tortura. O corpo já estava na sua fase gasosa, que é a segunda fase da putrefação. Então nós não tínhamos mais características que pudessem identificar o corpo, individualizar aquele corpo. Ele não tinha nenhuma tatuagem, então a vítima seguia sem identificação. Iniciadas as investigações, concomitante ao trabalho de campo, nós também recebemos informações, denúncias da cidade de Passos, quando a delegacia regional daquela cidade começou a nos apoiar. E passamos então a procurar a única coisa que nós tínhamos externa ao corpo, que era a corda. A corda era nova, nós vimos ali que ela tinha sido comprada, tinha sido adquirida para aquela finalidade, para a finalidade de amarrar e torturar aquele indivíduo. E a coloração da corda dava para ela um aspecto único. Então nós passamos a procurar essa corda, percorrendo as lojas de agropecuária, casa de material de construção, supermercado, vendas em zona rural, até que nós conseguimos encontrar essa corda idêntica. Conseguimos, através ali do monitoramento, identificar quem havia comprado a corda. Representamos por mandados de busca e apreensão na casa desses indivíduos e, não para nossa surpresa, encontramos o restante dessa corda dentro dessa casa. A partir daí nós tivemos os suspeitos e, com investigações ali, voltadas à inteligência policial, nós fomos galgando autores. Então começou com um autor, depois passou para 2. Quando nós tivemos acesso a algumas outras informações, nós percebemos que o que havia acontecido ali era o famigerado Tribunal do Crime, orquestrado por uma organização criminosa de atuação em Passos, mas que levou toda a condição de julgamento para a cidade de Nova Resende. Eles precisavam de uma localidade denominada Cantoneira, que é o local onde acontece esse julgamento. Então a casa que isso aconteceu é uma casa muito boa, uma casa no sobrado, uma casa ali de 2 andares, num bom bairro de Bom Jesus da Penha, que fez com que essas condições oferecesse segurança para esse julgamento. Esse indivíduo ele foi julgado, condenado e executado
no município de Bom Jesus da Penha, em que pese os líderes da facção estarem em Passos. O julgamento aconteceu dentro desta casa, ele foi retirado dessa casa e executado ali onde nós encontramos o corpo. Nós chegamos aí à autoria, 5 autores foram presos ontem no desencadear da operação, 3 deles foram presos em Passos, já estão recolhidos no presídio local, e outros 2 foram presos em Bom Jesus da Penha, também foram encaminhados para o presídio, seguindo aí agora a disposição da justiça. Há informações sobre o que motivou esse crime? Ah, sim. Esse indivíduo, depois nós identificamos ele. No momento do encontro do cadáver, por ele já estar numa fase adiantada ali de putrefação, nós conseguimos retirar dele a luva cadavérica. Essa parte da mão que contém as impressões digitais, nós conseguimos tirar de maneira perfeita. E o investigador de polícia que faz essa identificação, ele calça essa luva e ele tira as digitais com ela. Essas digitais foram lançadas no banco de dados. Essa vítima tinha feito o RG digital no mês de agosto e ela foi morta em outubro. Então as digitais dela tinham acabado de ser colhidas e através dessa técnica nós identificamos esse indivíduo. Esse indivíduo é lá de Passos e ele teria se separado da esposa e dos 2 filhos. E dentro dessa separação, teria sido acusado de ter molestado essas crianças, os 2 filhos dele. Contudo, quero deixar isso muito claro, em nenhum momento a polícia de Passos e de nenhum outro lugar foi procurada. Em nenhum momento houve o registro de um boletim de ocorrência sobre essa possível agressão sexual por parte do pai contra os filhos. Em nenhum momento o Estado, em forma da polícia, foi procurado. E aí criou-se esse julgamento por um Estado paralelo, totalmente fora do regramento legal, por justamente não ter sido levado ao conhecimento da polícia essa suposta agressão. Ele foi julgado por isso, ele foi condenado por isso e ele foi executado por isso, sem nem ao menos sabermos se realmente essa agressão sexual aconteceu. Mas essa vítima, ela tinha alguma passagem policial? Não tinha. E há alguma relação entre esse caso e algum outro caso recente na região desta mesma organização? Não tem informação? Por enquanto nós não temos esse tipo de informação. Só para ficar bem claro a cronologia e os locais, só para eu entender. O julgamento foi em qual cidade? Ele foi executado em qual cidade? Esse indivíduo ele foi sequestrado em Passos, onde ele morava e onde os executores materiais estavam. Ele foi arrebatado em Passos e trazido até a cidade de Bom Jesus da Penha. Lá em Bom Jesus da Penha, para que você faça esse julgamento, esse tribunal, você precisa ter acesso ali aos indivíduos, né, que vão fazer esse julgamento. Então todos eles têm que entrar na linha por videochamada, então leva-se um certo tempo. E ele ficou confinado, ele ficou em cárcere em Bom Jesus da Penha. Enquanto isso tudo acontecia, esse julgamento acontecia, ele se manteve em Bom Jesus da Penha. Uma vez condenado, também foi executado em Bom Jesus da Penha. Vamos falar então também sobre os autores. Eles então fazem parte de uma organização criminosa, algum deles já estavam presos, todos estavam na rua. Como que foi localizar essas pessoas? Onde elas estavam, quando elas foram presas? Os 3 autores de Passos estavam lá em Passos, estavam em suas casas, foi representado pela prisão preventiva e pelos mandados de busca e apreensão. Todos eles foram presos dentro de casa, eles estavam soltos, eles estavam dando continuidade nessa caminhada criminosa deles.
Os outros 2 que foram presos em Bom Jesus da Penha também estavam em casas. Um nós pegamos na rua e o outro nós pegamos ali dentro da própria casa. Eles confessaram esse tribunal? O depoimento dos envolvidos denotam a sua parte, a sua participação. Eles, em nenhum momento, eles delatam uns aos outros, mas cada um fala qual foi ali a sua participação, o que foi, obviamente, né, tentando minimizar a sua conduta, os seus atos dentro desse julgamento. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão? Se sim, quantos e o que foi apreendido? Nós cumprimos 6 mandados de busca e apreensão. Nós arrecadamos aparelhos de telefone celular, onde vimos ali as videochamadas do tribunal. Nós apreendemos o restante, a continuação da corda utilizada para amarrar essas vítimas, e apreendemos algumas anotações no que diz respeito ali ao tráfico de drogas que eles exerciam também concomitante a esse crime. Por estes crimes, por quais crimes essas pessoas podem responder e somadas as penas podem chegar a quantos anos? Olha, inicialmente nós temos as penas da ocultação do cadáver, né? Porque ele estava ali, nós encontramos ele enterrado. Nós temos as penas do homicídio qualificado, na sua forma qualificada. Eu não consigo ver de outra forma que não todas as qualificadoras. Nós temos também as penas da organização criminosa. Nós temos a possível pena ali do tráfico de drogas por conta do que nós arrecadamos durante a apreensão. Numa soma modesta da penalização de todos esses crimes aí, pode passar facilmente de 50, 60 anos de prisão para os autores. Doutor, quer encerrar? Eu queria encerrar dizendo que, em que pese eles não tenham confessado o crime como um todo, né, não delatando os comparsas, a Polícia Civil ela não se estriba apenas na confissão. A gente tem um conjunto de elementos de informação que coloca cada pessoa no seu devido local e consegue delimitar a conduta de cada uma delas com relação a esse bárbaro crime. Esses autores, eles já têm passagens no meio policial? Se sim, por quais crimes? Todos eles têm passagem, todos eles têm uma vasta ficha criminal. Se eu for falar aqui, eu vou ter que discorrer sobre o Código Penal todo. Quem não tem a ficha criminal é uma mulher. Existe uma mulher no meio desses 5 presos e ela é a única que não tem passagem criminal. Os outros autores têm uma vasta ficha criminal que vai de homicídio, roubo, tráfico de drogas, furto. Tem um passeio pelo Código Penal a ficha dos outros autores. Que bom que o senhor falou. Então são 4 homens, uma mulher, idades. Inicia-se com 22 anos, nós temos autores ali a autora que tem 22 anos e o autor mais velho ali com 34 anos, entre essa faixa etária de 22 a 34 anos.